Seja muito bem-vindo a mais um episódio do A Conta Gotas Podcast. Você está aqui na mesa para conversar com pessoas especiais que têm mente brilhante, que têm uma expectativa de trazer sempre algo novo para as pessoas, trazer sempre um insight para que a gente melhore de vida, melhore o nosso pensamento, melhore os nossos relacionamentos. E hoje não poderia ser diferente. Hoje eu estou com um amigo aqui especial, um músico, escritor, um pai de família, um professor nato na área da música, tem educado crianças nas igrejas, tem trazido insights para bandas, para aplicação na área musical, para pastores que querem elevar o seu nível musical da sua igreja. Então esse cara está aqui conosco, Danilo Cesário Cruz. Seja bem-vindo, meu irmão. Nossa, prazer você aqui, viu? Meu, primeiramente que honra, cara. Demorou, né, pra gente chegar nesse dia, né? Nesse nosso podcast aqui, mas tudo no tempo de Deus. Aí tô aqui e bora que bora, vamos pra cima. Boa, Danilo. Eu lembro que o Danilo já tem... Eu conheço o Danilo pelo menos aí um ano, né, Danilo? Que a gente tem um ano mais ou menos. A gente tá um ano caminhando junto aí. E aí o que acontece? A primeira vez que eu vi ele, eu falei, cara, esse cara tem algo diferente. Porque você consegue sair do trivial. Você consegue enxergar nas pessoas talentos. Assim, mesmo que ela não tenha esse talento desenvolvido, você consegue falar, poxa, dá para aprender. E você enxerga isso nas pessoas com uma certa facilidade. E a gente perde essa sensibilidade muitas vezes, né? É que o nosso papel, né? O nosso papel é incentivar talentos. Que, às vezes, muitas vezes, você vê na igreja, uma pessoa no cantinho ali, e aquela pessoa tem muito potencial. Então, o nosso papel é enxergar talentos e colocar essa pessoa para trabalhar no reino. Bora trabalhar. E é assim que eu vivo. Essa é a minha filosofia de vida. Você tá vivo? Tá respirando? Você tem um papel muito importante no reino de Deus. Que bacana. Danilo, e essa sua caminhada Porque antes de mais nada, a gente precisa falar em qual cenário que a gente tá. Porque a gente é cristão, a gente desenvolve um papel na área musical. Eu, músico, né? Não sou um músico de carreira, né? Mas eu sempre toquei na igreja. E a gente tá nesse cenário, né? Sempre tentando ajudar na obra, né? E o Danilo, nesse papel de ser um professor na área musical, principalmente na questão da cultura cristã, isso é muito importante, que falta hoje essa sensibilidade. Mas antes de falar sobre a questão musical especificamente, eu quero saber quem é você, quem é o Danilo Cesário. Quem é o Danilo? Onde ele vive? Da onde você veio? Você é daqui de São Paulo mesmo? Como é que é isso aí? Eu nasci em São Bernardo do Campo e sempre morei em Diadema. E, assim, eu nasci, né? Lá no hospital, na verdade, tem uma história muito, muito engraçada. Que quando eu nasci, foi um fato raro ali no... Eu não sei se tem o PS Central ainda. Ainda existe? Tem, em São Bernardo? Tem. No hospital? Uhum. Minha mãe passou mal e tal, aí tava... Como ela sempre trabalhou em São Bernardo do Campo, ela foi levada pro PS Central. Aí de lá levou pra Assunção, que é do ladinho, né? Hospital Assunção, pra quem mora em São Bernardo aí, sabe do que eu tô falando. E aí, quando entrou no trabalho de parto, correu tudo normal, mas depois o médico veio falar, olha, seu filho é um caso raro, aí ele nasceu abraçado como se fosse num gêmeo, numa massa. E aí ficou um caso raro lá, sempre que dava pra visitar, tinha no histórico lá, caso raro de um bebê que nasceu grudado numa massa, parecendo uns gêmeos. E aí, a gente foi crescendo, eu e meus irmãos, eles sempre brincavam comigo, né? Olha, na verdade, eu acho que o filho foi embora e a massa ficou aí. Na verdade, inverteu, né? Nasceu a massa e o filho ficou. Que massa seria isso aí? O que é? Então, seria a placenta, alguma coisa nesse sentido? O que é? Eu achava que era a placenta, mas como era uma massa muito grande, que até hoje ficou um caso raro, que eles falam que é um caso raro até hoje. Aí eu parei de ir, né? Como eu ia em São Bernardo e tal, eu gostava de passar lá e saber. Mas aí depois, deixa pra lá, chega de caso raro. E aí eu nasci na família de 5 irmãos. Fora os 5 irmãos, minha mãe adotou mais 2 ainda. E
E fora também os outros, né? E o que acontece? Dos 5 irmãos, todos tá na área da música. Todos participam da área da música por causa, através da minha mãe. Minha mãe teve uma influência muito forte e uma raiz muito forte na música. Por quê? A gente dava muito trabalho quando era criança na igreja. Criancinha, sabe? E corria pra lá e corria pra cá e tal. E o que acontece, pastor? A gente andando pra lá e pra cá e tudo mais. E a gente chegava até a mijar no banco da igreja. Terrível. Mijava eu mijei bastante tempo na cama e tal. Então as crianças mijava, aí minha mãe não tinha controle. Aí o que ela pensou? Como minha mãe já era do louvor da igreja, ela chamou umas irmãs, falou, vou colocar meus filhos na música, meus filhos. E aí, o que ela fez? Começou com um tecladinho lá na igreja, isso aí por volta dos 9 anos, né? Aí começou a raiz. Então vocês sempre foram a gente fala, né, na linguajar popular do berço evangélico. Né? Então você sempre foi criado na igreja. 7 irmãos, é isso? 7 irmãos. Mas todos homens? Não. 5 homens e 2 mulheres. Tá, coitada das mulheres, sofriam. Né? Não, mas aí a gente ajudava lá, né? Aí, desses 7 aí, a gente ficava nessa área de música e foi crescendo. E aí, o que eu comecei a ver? A gente vai crescendo, né? Eu comecei a ver que a música lá em casa, ela nos unia, porque a gente brigava e tudo mais, e aí a gente se reunia e vinha os hinos da harpa. Então eu comecei a entender o que na música, desde pequeno. A música traz uma união, não sei como explicar, mas traz uma união aqui em casa. Quando o pau tá quebrando, os 2 brigam, os 3 brigam, levam uma surra, mas depois tá no louvorzinho, tá todo mundo de novo junto. Aí essa foi a primeira visão que eu tive de música. Primeira experiência que eu tive de música, né? Através da minha mãe. Então, já muito cedo, né? 9 anos de idade, você tem, então, uma bagagem de quantos anos aí? Só pra você não falar a sua idade. De número, hein, cara? Que idade você tem hoje? Tô com 38, você é novo, alguma coisa. Deus, você é muito novo. 38 anos. Uhum. Então, 9, você tem 30 anos praticamente na música. Eu acho que não errei minha data, hein? 30 anos, né? Se for considerar. É uma caminhada, hein, Danilo? De ensino. 30 anos. E aconteceu dos 9 anos aí, até ter o entendimento de servir para servir os outros, demorou um pouquinho, porque a gente, meu pai e minha mãe, né? Eu acho que meu pai galanteou minha mãe, que ele tocava muito violão, galanteou minha mãe através da música, e minha mãe tentava ganhar ele pra igreja, pra ele ser usado na igreja. Aí vai vendo, a gente vai crescendo, unindo as peças. A ferramenta que muitas vezes você tem, ela precisa de um propósito, senão fica um cabo de guerra. Minha mãe ficava um cabo de guerra com meu pai. Que ele tinha o talento, mas não tinha o propósito de ser usado. E ela tinha essa preocupação. 5 filhos, mais os 2 adotados, né? Eles precisam estar junto. E aí a gente foi crescendo nessa atmosfera. Legal. Muito bacana. Isso é importante, porque a música, além de unir, né? A música para guerras, né? Música, ela faz coisas extraordinárias. As feras. E até as frequências, né? As frequências da música faz a pessoa se acalmar ou ela até ficar mais nervosa, dependendo do ritmo. Então a gente percebe que a música mexe com os emocionais das pessoas, né? Então demais. Isso é muito importante. Demais. Inclusive para criar, imagina, 7 filhos, tudo pequeno, tudo a mesma faixa etária, Danilo? Escadinha. Meu escadinha. Deus do céu, que loucura. Minha mãe fez escadinha. Mas é o típico da origem brasileira, né? Da época, né? 30 anos atrás, se considerar, a maioria das pessoas era 5 filhos, era normal, né? Praticamente. A gente vivia com 3, 4 irmãos, 5 irmãos correndo. Era uma turma legal. E foi bem interessante, porque mesmo nessa raiz musical, né? Eu me conhecendo, começando a me entender por gente, mesmo nessa raiz, por incrível que pareça, acho que eu nem falei isso nem pra minha esposa. Mesmo na igreja, minha mãe tentando colocar instrumento pra gente aprender, eu não gostava de música. Olha que interessante. Eu não gostava de música. Por quê? Eu explicava porque eu não gostava, mesmo estando na igreja lá. Porque como eu mijava, lembra que eu falei que a gente mijava no banco da igreja? Uhum. Eu e meus irmãos, quando eles veem isso aqui... Mas era pra fazer bagunça ou vocês mijavam porque dormiam? Dormia e mijava mesmo, a gente era bexiga frouxa. Entendi. E aí o que acontece? Meu pai, que não era da igreja, ele fez de tudo. Ele, primeiro começou com
com umas pancadinhas pra gente parar de mijar. Isso foi só... Aí, nada de parar de mijar. Aí na rua, os vizinhos, né, que a gente ia colocar o colchão no sol, acho que meu pai pensou, eu vou fazer eles passar uma pequena vergonha, que aí para de mijar. Aí colocava a exposição, o colchão No varal, os vizinhos, é mijão! E aí, não ajudou. Só aumentou mais o fluxo de urina. A casa tava com cheiro de vinagre terrível. Meu Deus. Imagina. Mas é todo mundo. Todo, os seus irmãos também mijavam também. Também, mas aí eles foi parando. Eu vi que eles foi parando. O fluxo deles foi parando, né? Igual a mulher do E você de continuava sangue. mijão. Eu era o homem do fluxo de urina. Não era fluxo de sangue, era fluxo de urina. É, eu continuei. Eles abandonaram a carreira, eu continuei, né? Aí o que acontece? Meu pai teve uma estratégia. Mal ele sabia, mas ele teve uma estratégia. Olha que estratégia doida. Ele gostava muito acho que é a Anesita Barroso, do canal Cultura. Sim. Lembra que tinha lá, Viola Minha Viola? Sim, antigo esse programa. Muito bom, por sinal, né? Muito bom. Muito bom, Mas né? quando eu era criança, eu detestava isso aí. Por quê? É muito bom, maravilhoso. Mas o que ele pensou? Já que eles mijam na cama, eu já fiz de tudo. Meu pai fez até tudo. Come pele de galinha crua, passa cinzeiro. Fez todo tipo de Tudo. peripécia pra poder Todas melhorar. as magias que existem. De todas as religiões. Meu Deus. E aí, o que acontece? Como ele tentou, ele falou, então tá bom. Já que eles vão ficar mijados até meio-dia, que passa a Viola Minha Viola, e não era um programa que acabava Rápido, né? rápido. Demorava. E fazia reprise no mesmo programa. Ficava. E aquilo, pra mim, era pior que levar uma surra. Eu não aguento essa mulher e esses caras. Porque além de você tá molhado, né? Da urina, você ainda tinha que escutar a música que você não Eu gostava. queria ir pra rua, né? Criança. E aí ele ficava tocando o Amado Batista e tal, assistindo o Viola Minha Viola. E o que acontece? Por incrível que pareça, eu acho que aquele violão toda hora, eu fui dormir, eu comecei a dormir e fui parando de mijar. Então foi dando certo. É uma estratégia. Foi uma estratégia. E aí eu parei de mijar. Como ele viu que a gente tava parando de mijar, ele liberou do castigo. Entendi. Parou de escutar o programa. Eu fiquei feliz na hora. Mas olha só que coisa interessante depois. Como ele liberou, o que eu senti falta? Da música. Do timbre do violão. Que legal. Isso me faz lembrar, até inconscientemente, as pessoas, antigamente, Danilo. Antigamente não, da nossa era, assim, depois dos 20 anos, que tinha uma característica de falar assim, que era legal deixar as crianças dormirem ouvindo música, lembra? Uhum. Ouvindo Beethoven, ouvindo música clássica. Teve uma branco, né? Teve uma frase, teve uma certa frenesi nesse sentido na época de crianças ter que nascer e ouvindo música clássica. Tá bom? Não, muitas mães faziam isso, né? Eu acho que até fazem isso. E hoje é ruído branco, tem essas coisas. Som da chuva. Isso, Catarina pra só poder dorme acalmar e não sei o quê. Mas as pessoas antigamente incentivavam as pessoas a pôr as crianças para dormirem com música clássica. Acho que é muito importante. Talvez seja isso que talvez algo aguçou seus ouvidos, né? Então. De ouvir a música ali naquela época de criança, né? Porque o que acontece? Quando ele liberou do castigo, eu senti falta. Então aquilo que eu não gostava, eu fui sendo estimulado por ele, só que de uma forma totalmente diferente. E aí ele falou, tá liberado. E aí foi passando o tempo, questão de mês. Aquele timbre, o som tava. Então eu fui começando a gostar. Então eu aprendi a gostar desgostando, é mais ou menos isso? Então foi uma experiência muito doida que fez a música me tratou. E você acha que foi a partir dali que você... Ali, né, nesse castigo positivo... Castigo abençoado. Você já tinha uma vivência na igreja, que sua mãe era cantora, né? Cantora? Do louvor, Do louvor, da mas Bleia, mesmo assim você não simpatizou com a música até então, mas desse castigo começou a aguçar esse sentimento musical. É que ali na igreja ali era brinquedo. Criança de 9 anos, é brinquedo. Mas aí foi passando o tempo, né? Foi passando... Esse tempo aí não é tempo de mês, não. Vai tempo aí. Mijando, né? O que acontece? Deu start, porque como eu não gostava, mas depois desse processo aí do mijo, né, o processo do mijo, eu comecei a gostar do som, do timbre. O timbre me encantava. Da viola, caipira. Então olha a minha raiz. A raiz mesmo veio de uma tragédia, né? Não fala que Deus transforma vergonha em honra, então
Então é uma Bacana. vergonha, me deu o pontapé inicial pra música. Aí que foi o pontapé inicial. E aí você começou a estudar música, você teve algum professor, alguma referência? Como é que foi esse processo de entender a música? Assim, você teve teoria? Você já foi pra prática? Como que funciona esse aprendizado seu? Então, é que quando você é da bleia, né? Das antigueiras, não tem essa teoria, não. É tudo, vai, né? No ouvido, né? No fora do tempo, você vai acertando, volta, é tudo ali. E aí, desse processo aí, começamos a tocar na igreja, eu e meus irmãos, tal, cada um ali no seu instrumentozinho. E aí, pastor, o tempo foi passando e eu vi a necessidade do ouvido. Eu não tinha um ouvido bom, né? Que, na verdade, é uma necessidade de muitos músicos da igreja. Às vezes o músico, ele tem o domínio técnico. Boa. Às vezes até você que é músico tá escutando esse podcast, é muito importante essa pauta agora. Ele tem o domínio técnico, Legal. mas às vezes ele acaba de uma forma meio difícil até de explicar, ele acaba saindo da música, porque ele tá concentrado em performar. E ele não entra na música no sentir. Então, eu fui sentindo essa necessidade, porque eu ia tudo montadinho, mas quando a irmã cantava, ela cantava em outro tom. Eu me Você sentia, tinha eu tô que errado. caçar as notas lá pra poder encontrar. Não, então, eu pensava, será que eu tô errando? E aí, nisso, você vai evoluindo. Até que aquilo me incomodava. Falei, nossa, eu acho que tá ruim pra mim, viu? Até que um líder um dia falou pra mim, né? Olha, ora pra Deus que ele vai abrir seu ouvido. Eu falei, não. Pra mim é questão técnica isso, é estudar. Olha só, Mas tô você tirando Deus da jogada. você colocava a culpa em você. Eu achava que tinha que Acho que estudar você- mais. Tá. Não na pessoa que tava cantando desafinado, por exemplo. Não, eu via que ela tava desafinada. Tá. Por causa da viola minha viola. A gente. Uhum. Mas mesmo assim eu sentia que, poxa, se eu não consigo pegar que o que ela tá mudando, então o problema tá em mim. E muitas vezes, muitos adoradores, muitos músicos na igreja se frustram nisso. Fala, não, o negócio pra mim é a segurança da cifra, né? Perfeito. O ouvido, então, não é pra mim. Mas, aí eu tive um líder que falou, cara, isso é espiritual. Falei, não tem nada a ver. Esse é um problema também. A nossa musicalidade, ela é espiritual. Ela não é só técnica. Aí ele falou assim pra mim, vai orar. Vai lá no monte, vai orar, pede, Deus, abre meu ouvido. Eu falei, Mas aí, o que te incomodava, Danilo? Por exemplo, o que te incomodava era não conseguir desenvolver uma boa música nessa relação cantor e tocador. Você se frustrava porque não achava o tom da música, é isso? Ou você não conseguia desenvolver uma técnica mais apurada? O que estava te incomodando ali? Era essa percepção de não conseguir encontrar os ritmos na hora da execução? o que me incomodava é atrapalhar o culto. Tá. Então o negócio Entendeu? era feio. A pessoa, nossa, Era feio, horrível Danilo. demais. A pessoa vem pro culto. A pessoa já trabalhou. Você trabalhou o dia inteiro. Pensa, pegou trânsito, pegou, chuva, frio, aí você vem pro culto procurar Deus naquele momento. Senhor, eu quero te encontrar na palavra e no louvor. Que seja um momento de conforto. Aí eu tô errando um monte de acorde. Aquilo vai te riscar o prato, entendeu? Com garfo. Legal. Então, tem um versículo que diz, louvai ao Senhor e tocai bem. Se a própria Bíblia tá pedindo pra me tocar bem, tem alguma coisa aí que eu preciso melhorar. Então, a gente teve... Eu acho legal você falar esse tipo de coisa, Danilo, porque na nossa caminhada a gente tem sempre ter incentivadores. E eu percebo que essa pessoa que falou, vai orar, por exemplo, é um tipo de incentivo. Além dessa pessoa, mais alguém te incentivou a você falar, poxa, porque o que acontece? Na maioria das vezes, a gente pensa que a música, eu vou te dar um gancho para de repente você desenvolver isso, a gente pensa que a música não é possível desenvolver para quem acha que não tem nenhum tipo de talento. Só acha que... Porque tem crianças ou tem jovens que ele pega o instrumento, parece que ele já toca há anos. Incrível, né? Desenvolve, ele começa... É tipo um Messi do É impressionante. Mas tem outros que, por sua vez, é ruim demais. Ele pega o instrumento e demora a desenvolver muito. Então a gente percebe que em ambos os casos, já conheci em ambos os casos, gente que é nato, músico, pega e desenvolve, e já vi gente que é muito ruim
que também conseguiu desenvolver bem através da técnica, do estudo, do esforço. E o diferencial que eu encontrei nessa relação é incentivadores. Porque o contrário também é verdadeiro. Já vi bons talentos que não desenvolveram porque não tiveram boas pessoas que instruíram. Deixaram correr solto e a pessoa não desenvolveu as técnicas. Então, eu acho que a questão de ter uma boa pessoa, alguém que encontre esse ponto comum de incentivar, faz a diferença. Você teve algum, além dessa pessoa? Eu tive bastante, mas tem um que eu acho importante eu citar o nome dele, é o Christian McCarthy, né? Por quê? Quando eu decidi, eu falei, vou estudar música. Antes de ter um incentivo, eu tive um balde de água fria, que foi meu pai, na época, né? Mas hoje eu entendo que a segurança dos pais... Por quê? Para pra pensar. Ele não tocava violão? Não era músico? Sim. Filho de peixe? Peixinho na teoria, né? Mas vem aquela máxima do Brasil, ou do brasileiro, que viver de música no Brasil. Difícil. E aquilo foi no coração dele. Então ele se preocupou comigo. E às vezes a segurança dos pais, não sei, não é aquele momento, eu acho que ele me viu, né? Se espelhou. Ele talvez achou que você poderia querer seguir carreira. Seguir carreira na área musical. Tá. Então, aí foi na teimosia, porque eu sou teimoso. Uhum. O que acontece? Eu ficava tocando de madrugada, né? Porque eu sempre... Eu gosto de usar madrugada. Eu durmo pouco, você acredita? E aí eu aproveito, tem que aproveitar, né? Aí o que acontece? Eu ficava tocando, todo mundo dormindo em casa. Todo mundo tinha que acordar cedo e ficava lá, com o metrônomo. E aí um dia ele acordou, ele falou... E eu já tava adolescente, ele falou, meu pai era bruto. Uhum. Ó, pode parar com essa palhaçada aí. E pode preparar um currículo. Eu queria ver você trabalhando em outra coisa. Exatamente. E aí, eu pensei na minha mente, tá? Porque se eu falasse, eu ia levar uma surra. Falei, você vai engolir cada palavra que você tá falando, pai. Você vai engolir. Ah, vai. Mas na minha mente. E aí, fui dormir, né? Chateado. Falei, você vai engolir, você vai engolir. De teimosia, eu permaneci. E aí, o Christian McCarthy, mais pra frente, assim, né? Depois que meu pai não me incentivou, foi o primeiro professor, assim, que eu pensei, eu tenho que estudar. Mas em todo momento, desses momentos aí, era pra mim. A intenção era aprender pra mim. Você tinha quantos anos? Olha... Uns 14 anos? Por aí? 17. Por aí, já adolescente ali. Tá. Você já tinha essa percepção que queria viver de música, por exemplo? Ou não? Ou era só um devaneio do seu pai, por exemplo? Eu pergunto porque quando eu comecei a tocar, eu nunca tive esse sentimento de viver de música. Por exemplo, eu queria aprender porque eu gostava muito da música. E nunca, pra mim, já falava, vou tocar, não, eu acho que não. O meu primeiro sentimento seria esse, de desenvolver, porque era um negócio, era um hobby, uma coisa que eu gostava de fazer. Mas nunca como profissão. Você já tinha essa percepção? Despertava em você esse desejo? Então, os planos de Deus pra minha vida foram muito loucos, cara. Porque o que acontece? Nunca, às vezes Deus usa um grito e às vezes é um sussurro. No meu caso, as pessoas falando, querendo me moldar, meio que estavam empurrando pra direção que hoje eu vivo. Quando meu pai falou, pode parar com essa palhaçada e vai entregar um currículo. Foi um leme. Aí me jogou pra cá. Falei, então eu vou estudar. Mas não assim de ser professor. Eu queria ser bom. Na época eu gostava. Tinha um músico que eu gostava bastante, Juninho Afran. Falei, vou pegar as músicas dele. Então, as coisas as pessoas falando não pra mim, foi me empurrando pros lugares que Deus queria que eu fosse, né? Entendi. E aí, eu falei, vou estudar. Aí eu arranjei um empreguinho. E aí eu fui estudar na escola. Na época, eu vi a escola na revista. E eu vi o Juninho Afran dentro dessa escola. Então eu associei. Juninho Afran, o cara toca muito. Da minha época era nessa escola, então a escola é boa. Olha o marketing. Uhum. E acabei indo pra lá. E era quase o dinheiro todo que eu trabalhava. Imagina em casa. Então você usou uma resistência para ter combustível do seu incentivo. Você se autodefiniu como capaz de desenvolver, mesmo tendo as pessoas falando não para você. É isso? E o Juninho Afran era referência. A Oficina G3 era até hoje é considerado um dos grandes nomes. Um dinossauro da música, aqueles caras.
E aí a gente entende que nessa característica de busca é importante a gente saber que são pessoas que levam como combustível. E aí eu trago para uma reflexão um pouco mais ampla, porque às vezes tem gente que fala e a pessoa já desiste, não é? E talvez isso seja uma deixa, inclusive, para você incentivar. Teimosos. Que os teimosos, então não desistir jamais. Eu acho que essa questão... Às vezes a sua teimosia não é uma coisa tão ruim assim. Às vezes é uma resistência apenas. E a gente tem que romper em fé. Não tem um louvor que fala romper em fé? E foi isso, assim. E aí, quando eu decidi, eu arranjei um empreguinho, né, que ele não mandou eu trabalhar, porque também você tem que ser um pouco sábio e inteligente. Se meu pai queria que eu trabalhasse, também não tem como eu ficar tocando o dia todo. Eu falei, vou arranjar um emprego, né, pra maquiar o meu sonho. Eu acho que a ideia do seu pai talvez seria para ajudar também na casa. Com certeza. Né? Vários jovens, adolescentes lá ex-mijão. Todo mundo comendo. Ex-mijão. Imagina, você comia muito pães igual eu também, não? É doido. Porque meus irmãos nessa época, demais, cara. Essa idade, a gente dá muita despesa, né? Imagina. 7 crianças, 7 jovens dentro de casa, tendo custo. Talvez seria essa percepção do seu pai, talvez, né? Eu acho que seria isso. Minha mãe sempre acreditava. Ela vai lá, ajudando na casa, pra aprender, né? Ajudando na casa, mas eu ajudava muito pouco. Porque o salário era pouco e a escola era muito conceituada. Sim. Posso falar o nome da escola aqui? Claro que pode. A escola lá no Jabaquara, a EMT. A EMT, sim. Escola de Música e Tecnologia. Você estudou lá? Estudei lá. E eu me sentia um patinho feio. Porque, olha só, daqui da onde a gente mora aqui, eu falo onde a gente mora aqui, um exemplo. Quem conhece Diadema aqui, Jabaquara, terminal Diadema, eu pegava, porque ou eu tocava lá e lanchava depois, que é super caro, ou eu pagava o curso. O que eu fazia? Eu ia de a pé, do terminal até Conceição. Terminal até Conceição. Com fone no ouvido, escutando o que eu tinha que tirar e tudo mais. E lá, eu pegava os exercícios apaixonadamente e voltava feliz. Isso eu fiz há muitos anos. Então, o que era o combustível para continuar na música? Era isso, porque dava fome. Tinha muita fome. Às vezes eu falo pra minha esposa, Lana, eu andava isso aqui tudo de a pé, com a guitarra nas costas. E hoje eu vejo que, assim, o valor que a música tem pra mim. Porque isso foi me criando uma casca poderosa de não desistir. Eu ia. Legal. E aí eu chegava, os meninos lá tocando, fazendo solo, e eu fazia o solo de 2 formas. Com a mão e com o estômago. Porque a fome batia. O sacrifício era duplo, né? E às vezes os meninos falavam, quer comer? Vamos lá na lanchonete. Eu, não, hoje tô sem fome hoje. É que você não tinha dinheiro mesmo, né? Não tinha dinheiro. Aí comecei a ir de skate. Então eu descia de Jabaquara, todinho ali. Não sei nem quantos quilômetros é. Acho que é mais de 6. É o terminal de Diadema, é bastante. É uma caminhadinha. Mas é legal, é bom a gente saber, assim. Eu acho que, assim, no modo geral, você agora como professor, a música exige sacrifício. No tempo também, né? Não só o sacrifício de prática, mas o tempo de dedicação, ouvir, perceber, praticar, entender, porque quando você vai para a teoria também você tem que entender. E algumas razões, razões não, a gente fala que a música, ela mexe com os 2 extremos do cérebro, né? O lado... Incrível, né? O esquerdo e o direito, que é o criativo, e o racional. É muito bacana. Que é a matemática, né? Colocada dentro das notas musicais, tempo, né? Condição musical, isso... E o lado criativo, porque se um músico sem criatividade não é nada, né? Ele é um metrônomo somente, não vai funcionar pra nada. Um playback humano. Nietzsche falava que a música é o barulho que pensa. Ah, que legal. Então essa frase é muito forte. Muito bom. É uma fase interessante. Foi difícil, mas essa época foi muito difícil. Porque eu chegava em casa 10 horas da noite. Eu saía 4 horas da tarde de lá, chegava em casa de noite, andando. E assim, mas nenhum momento acontecendo tudo isso, né? Ali na adolescência, em nenhum momento era ensinar pros outros ainda, era pra mim. Sim. Aí depois, um pouquinho mais pra frente, eu vi que eu tava tendo facilidade de passar. Mas era importante eu ter estudado, porque isso trouxe propriedade no ensinar. Porque eu vi os caras lá da MT, Eduardo Danui, Faísca, eram os caras que eu via na revista.
E eu vi eles dando aula. E aí eu falei, nossa, às vezes eu não ia nem só pra estudar. Eu chegava cedo pra ver os caras dando aula. Olha que loucura. Legal. Mas nunca imaginando que eu daria aula. Era só pra ver. E nisso foi me criando referências para as aulas que eu dou hoje. Que legal. Danilo, e aí, voltando mais pra cá, pra Danilo, agora o Danilo já homem, já crescido, você hoje tem uma família, né? Você tem uma família, eu admiro muito a sua família, eu tenho um respeito muito grande, e a gente aprendeu a amar a sua família, porque também a sua esposa é uma pessoa que canta, né? É. E aí você conheceu a Lana Renata, né? Renata. Renata. Eu nem sabia que o nome da Lana era Renata. Eu fui ver no seu livro que era Lana Renata. Eu já tô não dando spoiler do livro aqui, Renato. Já tá? O Danilão. Então o que acontece? Você conheceu a Lana onde? Na igreja também? Na igreja ela era aluna. Era sua aluna? Minha aluna. Rapaz, você não é fraco não. Melhor de todas. Melhor. É uma benção, a Lana. E aí eu conheci ela nas aulas, né? Dando aula pra ela. E aí, meu, é uma coisa assim, de Deus. Porque você vai dando aula e aí todo mundo dando aula normal. Mas aí vai nascendo algo assim, sabe? Uma intimidade diferente. E aí quando eu comecei a ela contra os olhos, eu falei, e agora? Porque eu sou profissional, né? A gente se preocupa com isso. Falei, tem uma linha aqui, como é que eu rompo essa linha agora? Porque eu tô gostando dela, mas ela é minha aluna. Aí vai pegar feio. A ética, né? Você tava preservando a ética. E como é que eu faço isso? Importante. Então, aí, quem fez isso foi ela mesma. Porque eu falava, olha, vamos sair, comer uma pizza e tal. Aquilo, né? Padrão de homem. De ir aos poucos. Aí eu falei, vamos comer uma pizza e tal. Eu nem levei o dinheiro, cara, da pizza. Tá de brincadeira, Deus. Nossa. Você convidou a pessoa pra comer uma pizza e não levou o Ainda dinheiro. bem que eu tô indo pra uns encontros aí de casais. Isso aí você deu um tiro no pé, hein? Foi feio. Mas ela tinha dinheiro pra pagar. Ela tinha. Olha, até coçou aqui agora, hein? Gente, Danilo foi esperto. Esqueceu de levar o dinheiro pro primeiro encontro e a namorada que pagou a primeira pizza. Rapaz. Agostinho Carrara eu dei. Deu de Agostinho Carrara. Jesus amado. E realmente ela gostava de você, porque se fosse outro pulava fora. Não gostava, não. Tudo na minha vida é o contrário. Ela não gostava de mim, eu não gostava. E aí, olha só. Ela não gostava de mim. Certo. E eu acho que ela tava numa fase que tava terminando namoro. A mãe dela tava orando pra o rapaz sair da vida dela. Meu Deus. E eu tava perdido ali na igreja, dando aula e tudo mais. E também tinha outras moças lá, né? Turbulento, né? Quando você é músico solteiro, eu sei que você passa. Nossa, baterista então, meu Deus. Jean, um abraço pra você. Aí o que acontece? Eu falei que tava afim dela, aí a gente marcou o encontro e eu falei, olha, eu tô afim de você e é isso aí. Aí como ela não gostava de mim... Ela já tinha pago a pizza mesmo, né? Já tava tudo certo. Já, se eu perder ela, mas eu enchi minha barriga. Ué. E aí ela falou, olha, vamos fazer uma corte? Eu falei, que negócio é esse corte, né? Corte? É cortar a pizza? Ela falou, vamos fazer uma corte. Porque eu acho que ela não quer... É um não, aquilo que eu tô te falando. Os nãos das pessoas, às vezes, te direciona o propósito. Então ela falou, ao invés dela falar não, ela falou, vamos fazer uma corte? Eu falei, como eu sou teimoso, lembra do meu pai? Falei, tá, vamos. Mas nem sabia o que era. Se fosse pular na ponte... Não sabia que era corte, que negócio... E é legal que ela usou de estratégia interessante. Porque eu também fiquei sabendo de negócio de corte há pouco tempo também. Não, eu também fui pesquisar, dar uma gulgada lá. Corte, antigamente, os caras galanteavam e tudo mais. E ela falou assim, vamos fazer uma corte de 3 meses. Porque, na verdade, como ela não gostava de mim, eu acho que ela pensou, eu vou descartar ele, no primeiro mês, ele tá fora. Vai cair fora. Eu falei, vamos. E aí, como não tem o beijo, a gente descobre outras coisas da pessoa. Que legal. E aí, foi passando, ela foi vendo meus defeitos, fui vendo dela, qualidade, e eu acho que foi nascendo um amor, né? Ela falou assim... Gerando afinidades, né? No conhecimento é muito importante. Aí ela falou, pra ajudar, vamos ler esse livro? Aí, como não tinha beijo, né? Ficava beijando o livro mesmo. Aí ficava lendo os livros lá, corte,
Sua vida com romance é um castelo. Aí o livro é dessa grossura, cara. Meu Deus. Ela me deu amarelinhas, irmão, pra desistir Você leu dela. tudo? Leu tudo, não? Eu li tudo. Rapaz. De raiva. Aí o que acontece? Quando acabou os 3 meses, né? A Liberdade cantou. Aí, deu vontade, eu falei, não, vamos estender isso aí pra 7 meses. Olha só, eu fui com uma vontade, só beijar ela, Olha que interessante. e ela não gostava de mim, e Deus foi trabalhando nisso, porque a gente sempre fala, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Se a pessoa que tá do seu lado não tem o propósito que você tem, Deus vai pegar uma pessoa lá da Bahia com o propósito que você tem, e nisso unir. pra vida. Muito bom, Não só pra relacionamento, pra vida. muito bom. E aí, pastor, o que acontece? Foi nascendo algo nela e foi nascendo algo em mim. E aí passou 7 meses. Liberdade cantou. Eita Deus. Aí quando fui dar o primeiro beijo nela, um líder nosso falou assim, meu, tá, vocês fizeram o corte. Vocês subiram a montanha, vocês estão lá, mas e agora? Eu falei, agora o quê? Agora é beijo, irmão. Acabou. Ele falou, não, mas Acabou a prisão. e o propósito? Aí fiquei pensando, eu calando, eu falei, não, eu não tô entendendo o que esse líder tá querendo. Fabricião. Eu não tô entendendo o que o Fabrício quer dizer. Aí, depois eu conversando com a Alana, eu falei, meu, e o Espírito Santo ministrando nos nossos corações, eu falei, acho que eu sei o que é. Acho que vamos noivar. É noivar. Olha que loucura. Nisso eu não tinha beijado ela, hein? Você já pulou a parte do namoro beijado Tudo. e foi pro noivado. Eu beijei ela a primeira vez no noivado, cara. Se ela beijasse mal, eu tava na roça. Ou eu, né? Então, tipo assim, passou 7 meses, a gente noivou. E nisso Deus fortaleceu, né? Mas que dá vontade de dar um beijo assim, se encontrar. E aí a gente beijou no altar, lá na igreja. Trocamos as alianças. Diferente. Totalmente. Considerando a época que a gente vivia, né? Porque na época que a gente vivia, não tinha muita E espera. os meus amigos falavam, tá bom, Dani, você fazendo corte? Ah, tá bom. Todo mundo falava, eu falava, meu, eu tô fazendo. Aí provar pros outros é complicado. Danilo, você sempre foi um cara estudioso? Sempre gostou de estudar? Algumas coisas que você tinha em mente, você fala, pô, vou ter que estudar ou só a música? Então, eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei de estudar. Tinha uma época que eu dei uma desanimada de estudar, porque do nada, quando eu era adolescente, tudo é na adolescência, né? Meu pai, do nada, ele tava bravo lá, que ele bebia, né? Aí, eu sempre estudei. E ele falou, sua mãe falou que você não tá tirando nota boa e me deu uma surra do nada. Aquilo foi direto na minha mente. Falei, então, teimosia de novo. Então tá falando que eu não tô estudando, agora eu não vou estudar mesmo. Foi uma fase difícil, que aí eu fui abandonando as coisas. Mas aí eu voltei a estudar, gosto bastante de ler. E aí eu decidi, junto com a música tava sempre comigo. Eu decidi que a minha mãe, a gente sempre gosta de presentear a mãe, né? Sim. E aí minha mãe fez um aniversário, eu falei, meu, o que eu vou dar pra ela? Eu fiquei pensando, falei, nossa, quando ela era menina, ela tinha um sonho de ser enfermeira. Aí do nada, fui lá na enfermagem, falei, mãe, tô fazendo curso de enfermagem. E eu sabia que, mesmo gostando de estudar, eu falei, nossa, tem nada a ver com música. Eu na minha cabeça. Mas aquilo, e aí todo mundo falando, nossa, isso não vai dar certo pra você. Mas o não das pessoas te direciona pro propósito de Deus, às vezes. Que quando as pessoas estão falando, você vai desistir, enfermagem não é pra você. Eu fui pegando amor lá dentro. E aí, a minha supervisora falava assim, traz o violão. E eu tocava pros pacientes, você acredita? Que legal. Comecei a tocar pros Olha as pacientes. coisas se unificando. E interessante, né? De músico pra enfermagem e É uma coisa doida, né? salto diferente, né? Pra realizar o sonho da minha mãe. Mas, sem eu saber, eu achei assim, eu tô realizando o sonho da minha mãe. Mas não foi. Foi o próprio Deus trabalhando a passagem dela. Porque aí ela pegou um câncer numa região bem íntima. Minha mãe casou virgem, né? Tá. E aí ela ia ter muita vergonha de médico ficar abrindo, enfermeira abrindo. Quem é que cuidou? Você. Fui eu que cuidei. Legal. O próprio filho dela. Então, ela tinha vergonha. Ela falava, nossa, Deus é muito bom. Preparou você. Eu achando que eu queria dar um presente pra ela. Mas um grande presente foi de Deus. Então, tipo assim, eu fiquei 1 ano, 365 dias na enfermagem. Né? Me formei. Quando eu me formei, ela pegou câncer. Poxa, Danilo. Eu fiquei sabendo, me formei, no outro dia, tava saindo o diagnóstico.
E aí eu cuidei dela até Você exerceu o o trabalho de cuidador em casa, né? Dela, que é muito importante. É uma doença muito cruel, né? Sofre muito. Que bom que Deus te usou e te levou para esses caminhos, o que é mais importante é a gente estar atento, né? Por que eu pergunto essa questão do estudo? Porque, como professor, né? Vira e mexe, as pessoas desistem de estudar música, e voltando para a música, por conta do esforço para o estudo. É possível conhecer música ou aprender algum instrumento sem estudar? Que pergunta, hein? Que pergunta. Eu vejo aí, nossa, a pergunta é top. Eu vejo dois lados aí. Meu pai, ele não estudava, né? E era um músico bom. Mas os filhos foi tocando, ele deixava um violão pra gente lá tocar. Aí a gente foi tocando junto com ele, a gente tinha o mesmo nível dele. Mas quando a gente começou a estudar, eu via as dificuldades dele era gigante. Eu falei, nossa, meu pai não sabia isso. Então eu comecei a ver coisas que eu não via quando eu só técnica. Tá. Então, a importância do estudo é que ela abre sua mente e te leva a lugares que você acha que tá bom. O platô, né? Uhum. Às vezes, você não estuda, qualquer área da vida, não só música, mas você não estuda, você tá num platô, numa zona confortável. Quando você começa a estudar, a sua referência abre. Você fala, meu Deus, eu tô no início de tudo. Entendeu? Então, é muito importante estudar. E a música tem a parte glamourosa e tudo mais, mas eu acho que a música também, eu sou do contra aqui, né? A música tem a sua parte chata. Então vai do professor deixar ela interessante, nunca deixar a peteca cair. Porque, ó, tem a partitura? Tem, sim, senhor. Tem tablatura? Tem. Tem histórias? Tem. Mas o professor tem que ser o primeiro a ser fantástico. A aula tem que ser fantástica. Eu brinco, né? Os meus alunos me chamam de professor maluco. Para criar um momento lúdico, né? Para você criar um desejo, né? Para ultrapassar a parte que dificulta, né, no aprendizado. Quantas pessoas não ficou pelo caminho por causa que não conseguia ler uma semínima, que às vezes não ia nem usar ali, né? Uma bona. E lá na escola que eu estudei mesmo, é uma escola secular. Então eu tinha que pegar aquelas coisas e no meio do caminho converter aquilo para na hora do culto eu tocar Alvo Mais Que a Neve. Então Deus me chamou para os novos alunos não ter essa dificuldade de tocar num lugar secular e transformar aquilo no louvor da igreja. Então, dentro dessa sua área musical, você caminhou então por músicas seculares e música sacra ou música cristã, né? Tradicional. Você acha a música cristã simplória? Nossa, olha, a música... Você tá falando simplesinha assim? Você acha ela mais simples do que uma música tradicional ou uma música secular? Jamais. Você acha que a música cristã, ela exige mais do músico ou as pessoas relevam um pouquinho a questão da técnica? Por que eu pergunto isso? Porque, assim, muitas pessoas, né, eu vou falar assim, as pessoas que não estão na igreja, né, que acham que a gente não pratica uma musicalidade, assim, elevada no desenvolvimento musical, nas nuances da música, até na criação, né, na percepção criativa, desenvolvimento musical, rítmica, né, harmônica, e a gente acha, as pessoas do mundo, né, que a gente fala do mundo, mas as pessoas que não são cristãs acham que a música cristã não tem tanta qualidade como uma música do mundo. É isso que acontece? Olha, se você for pensar, você quer ir comigo, vamos pensar que você quer, a gente vai para um lugar, é você, para a igreja. Daqui na igreja. E aí, o Fusca te levaria na igreja? Sim. Um Fusca confortável te levaria? Sim. E agora um esportivo Ferrari te levaria também? Também levaria. Te levaria. Muitas vezes, a música cristã, ela é simplória, muitas das vezes, até para questão de destaque técnico. Porque o mais importante, quando a gente está no louvor congregacional, é a mensagem e a manifestação da glória. Se eu encho de técnicas, um jazz, há conflitos de interesses. Mesmo que é muito importante o músico cristão saber estilos. Mas às vezes a música, cristã, ela pode ser uma Ferrari, mas muitas vezes é importante ela ser um Fusca, ela vai te levar confortavelmente, tá? E aí a Ferrari, você vai se divertir, uau, o barulho do motor, e ela vai te levar também pra lá.
Mas dos dois, qual é o caminho, muitas vezes, que eu preciso? O Fusca vai me levar e vai me dar uma direção do reino de Deus, vai me deixar no confortável pensando no momento da adoração? Vai. A Ferrari vai bagunçar um pouco a adrenalina. Então, às vezes, a música muito técnica, eu considero uma Ferrari. Que ela passa muita mensagem, fora a mensagem, pode ser uma música cristã, jazz cristão. Ela passa muita mensagem. Que ela vai passar 6x8 Tá. com a palavra de Deus. E às vezes um worship mais suave, não que eu sou contra a favor, mas ela vai um acalento. Seria então assim, por exemplo, eu entendi. Eu acho que tá. Você colocou dois extremos, né? A gente colocando a Ferrari e o Fusca. Eu acho que e talvez o foco não é o como você chega, mas é para onde você vai. Eu acho que é isso que você quis traduzir, né? Por exemplo, eu preciso chegar até o local. Então, se eu vou de Ferrari ou de Fusca, vão me levar. Mas talvez não precise da Ferrari. O Fusca me deixaria lá tranquilamente. Seria isso. Então, essa questão de lapidar a música para o que é necessário e dar o foco para a mensagem. Seria essa condição, né? Para a questão da música cristã. Talvez isso seria também, Danilo, algo pejorativo em algumas vezes. Por exemplo, eu pergunto porque às vezes o músico cristão, e você como professor pode me dizer com mais propriedade, ele se acomoda exatamente por conta... Só andar de Fusca. Só quer andar de Fusca, irmão. Sai do Fusca. Porque em algum momento a técnica ela não vai ser empregada naquela música específica, mas você sabe, né, aonde colocar uma nota precisa, e se você não tem um conhecimento para desenvolver aquilo, você não vai conseguir dar qualidade na simplicidade. Um amigo meu, um pastor abençoado, certa vez, já não faz muito tempo não, ele pregou sobre uma caixa de ferramenta, né? E dentro da caixa de ferramenta tinha muitas ferramentas. A música, semelhante à palavra que ele pregou, foi muito forte, porque a música é várias ferramentazinhas. A caixa de ferramenta, você não vai usar toda a caixa de ferramenta. Você vai usar ali uma coisa ou outra. E isso não quer dizer que o cara não tem uma caixa de ferramenta. Ou um iceberg. Quando a gente vê um iceberg, a gente vê uma pontinha pra fora. Às vezes a pontinha é só o louvor que você toca na igreja. Tá mas a base tá Mas lá embaixo você tem todo um estudo. Por quê? Você mostra a excelência. Às vezes, muitas vezes, você vai mostrar a excelência, não é nem pegando a guitarra, nem o violão. É muitas vezes escutando louvor. Fala, nossa, aqui entrava um acorde, ó. Olha essa introdução. Isso também é ser técnico mesmo não tocando. Porque, na verdade, a música vem do músico, não vem do instrumento. Tá entendendo? Não precisa estar tocando pra... Um instrumento parado, ele não faz nada, né? Exatamente. Então, tipo assim, isso é muito importante saber que, no caso aí, você pode andar de Fusca, mas você também mostra a glória de Deus na Ferrari. Nossa, hoje é um dia ensolarado. Não sei se você tá me entendendo. Um culto interessante. Vamos meter um estilo diferente nesse Alvo Mais Que a Neve? Vamos colocar um blues nesse Alvo Mais Que a Neve? Você tá andando de Ferrari, no louvor. Mas, o culto hoje vai ser maravilhoso. Tá simples, uma adoraçãozinha ali, né? Porque o Deus do complexo, ele se mostra de forma simples. E Deus simplesmente se mostra complexo. O louvor é a mesma coisa. Eu posso pegar uma técnica e deixar bem ali, uma base bem worship, bem bacana, um Fusca legal. Mas também posso fazer, em contrapartida, o contrário. É assim que eu entendo a visão da música cristã. Bacana. Eu entendi o que você quis dizer, ao mesmo tempo que a gente tem que dar um puxãozinho de orelha para poder as pessoas entenderem que é necessário estudar a música. Muito importante. A música em si ela não é apurada por talento, assim, mas ela precisa ser apurada, ser amaciada, ser desenvolvida, ser aprimorada para você chegar até ser um dia perfeito, né? Que nunca vai chegar, né? Que eu acho que essa questão da perfeição, que eu acho muito interessante. Você tem que mostrar a glória de Deus no conhecimento. Legal. Né? Que, assim, tem uma frase que falava, nossa, irmãos, eu tô sentindo aqui, se eu errar, você me perdoa? A gente perdoa. Mas,
Você já tá indo falando que você vai fazer. Igual o goleiro. Ó, vou tomar um frango, tá? A bola nem chegou, ele já sai. Então, isso já mostra o quê? Falta de estudo. E aí a gente pode relevar também até a questão da supremacia e da santidade de Deus, o nível que Deus exige por ele ser santo, né, estar acima de todos e tudo, essa questão de você querer sempre entregar o melhor. Porque é a mesma coisa, vamos supor, você vai tocar, vai fazer uma abertura do show do Paul McCartney, por exemplo. Que responsa, hein? E aí, você vai tocar de qualquer jeito? Você vai falar, gente, eu vou tocar aqui, eu não estudei direito, acho que a nota vai sair do meu coração. Ou então falar assim, gente, eu não peguei, não tive tempo. Então, são essas coisas que a gente tem que também colocar nos lugares. Por exemplo, a gente está falando para um homem e para Deus. Não seria mais ainda? Não seria mais rigoroso o seu tempo de dedicação? Nesse sentido que eu acho que é importante a gente dar uma... Né, Danilo? Eu lembro de uma história sobre 4 garotos que tocava pouco. Eles tocavam pouco, mas estudavam muito. Tem muita gente que toca muito, mas estuda pouco. Mas olha que esses 4 garotos... Foi um fato verídico, falar, né? O que acontece? Eles decidiram juntos, olha, vamos tocar um louvor pra Deus na igreja? Aí vamos. Mas vamos tocar daqui a um ano? Como assim daqui a um ano? Fala, não, a gente ensaia, vem no culto, ora, ensaia e vai embora. Ou fica no culto, mas não toca. Aí eles viraram piada. Viraram chacota nas pregações. Olha, gente, a gente tem uma banda fake. Galera, é hoje o louvor que eles vão cantar? Não chegou um ano. Então, mas o que acontece? Eles estavam ensaiando, se preparando, buscando. E aí chegou o grande dia. Quando eles se reuniram pra tocar, aí a igreja tava esperando também, né? Quando eles deram o primeiro acorde, a glória de Deus foi tão grande, que eles não conseguiram tocar nada, só chorava, o baterista chorava, a glória de Deus. E isso nos traz ao quê? O mesmo Deus que tá, quando você tá tocando ali naquele momento, é aquele que tá no ensaio. Porque muitas vezes eu já escutei, nossa, Danilo, eu toquei tão ruim ao vivo, assim, valendo, mas eu falei, mas por que você se preocupa com o ao vivo? Se quando você estava ensaiando ele também estava. E eu vejo isso. A busca é importante. Mesmo que às vezes você nem tá tocando, mas a busca. Os meninos não buscaram? E Deus derramou a glória. E aquela preparação, se eles falam 1 ano, 2 dias, não importa. A busca de tá tocando. Você vê que eles nem tocaram no final das contas? Mas Deus derramou a graça. Legal. Quando eu ouço essa fala, Danilo, eu percebo algo muito que deixa perceptível a diferença de uma música comum e de uma música cristã. E você falou exatamente isso sobre a questão da manifestação, a questão da unção, a questão de você cantar e se entregar. Então, eu percebo que talvez seja o diferencial de uma música cristã de uma música comum. Não que as músicas seculares não te trazem um tipo de emoção. São bonitas. Algumas você te emociona, você vai lembrar do amor, você vai até chorar em algum determinado momento porque você vai lembrar de alguém. E as músicas trazem emoções, mas o diferencial de uma música cristã talvez seja a presença de Deus, que se manifesta forte, nas pessoas. Então, talvez essa é a minha pergunta. Foi por isso que você escreveu o livro? Porque, gente, Danilo é professor, já contou um pouquinho aqui porque que ele se inspirou, ele gostava de ver as pessoas ensinando, sou professor de música, e aí ele começou a entender esse cenário, as deficiências, e talvez esse seja o estupim da sua relação com a sua escrita. O Danilo escreveu esse livro aqui, que eu li, muito bom por sinal. Não é simplista, mas ele é simples. Eu entendi a sua linguagem e eu vou falar aqui desse livro aqui, Desperte um Músico que há em você. Olha aqui, filma aqui. Olha aí, Samuel. Legal. Samuel tá nos bastidores lá. Filma aí, Samuel. Tá disponível esse livro, né, Danilo? Tá disponível. Tá disponível aonde se encontra esse livro pra vender? Tem na Amazon, mas muitas vezes eu vou nas igrejas. Eu visito muitas igrejas. Todo domingo eu tô numa igreja, né? Claro, lembrando que eu cultuo também, né, gente? Se eu tô na igreja é porque na minha igreja tem 2 horários. E aí, eu vou nas igrejas,
vendo o livro, mostro o livro, presenteio líderes pros líderes. Isso aqui Você que foi é presente, líder. isso aqui foi Você presente. que é líder é free, tá? É Isso pros aqui líderes. É de graça, sim? Pros líderes só. Ah, que legal. Líder de louvor. Vai Porque aparecer é um monte de presente, líder aí, né? ó. Vai aparecer um monte de líder Que aí. apareça. Você vai ter cópia suficiente. Porque quando eles. Como pra eles é marketing, né? Como pra eles é free, acabam ficando na igreja pra dar aula. Olha que Danilo, benção. que capa é essa aqui? Você colocou você tocando no cabide, é isso? Um cabide? É, a Lana chamou as amigas dela pra ir no restaurante, as amigas deu um cano. Ela falou: você vai comigo. E aí eu fui nesse restaurante aí, tirei uma foto despretensiosa, não foi pro livro. Pra você ver, né? Aí ela pegou Deus. e botou a capa. Fez a E capa. aí, esse cabide aí eu escolhi esse cabide, por quê? Por que eu não coloquei nenhum instrumento aí, professor? Porque eu quero mostrar que, assim, a música tá dentro de você. Essa foto não mostra uma guitarra, não mostra um violão, mostra a música dentro de mim. Interessante. Legal. Então desperte, ó. Tá despertando com cabide. Porque quantas vezes a pessoa tá fazendo uma faxina lá e vira um guitarrista, vira um baterista. Então até quem não é zero de música pode despertar o músico. Isso é um fato. Não sou eu que tô falando, é o próprio Deus. Tá? A música tá dentro de nós. Que legal. Danilo, assim, falando dessa questão da necessidade, primeiramente, da manifestação e da entrega do louvor a Deus, que é essa essência do músico cristão, eu entendo que talvez nesse aspecto você viu muitos problemas nas igrejas, na implantação de bandas nas igrejas e de músicos, né, para a criação de músicos, inclusive fazer com que a coisa seja coesa e manter os músicos nas igrejas. Esse livro, ele te deu essas inspirações, você escreveu sobre muita coisa aqui, e uma das coisas que eu achei interessante dentro desse cenário foi em 2023 que você escreveu, né? Foi. Em 2023 foi publicado. Foi. Né? 2023. E aí, você tem Foi bem aqui bacana. 3 anos, né? 3 anos. Tá novinho esse livro. 3 anos. Tá novinho, fresco. tá fresquinho. E aí eu coloquei, você escreveu alguns temas importantes. Nossa, Eu queria discutir você sobre risca. alguns deles. E eu acho que é importante, a gente vai falar aqui sobre a questão da música. Eu vou dar um pano de fundo só pra gente entender esse problema. Música é arte, sim ou não? Sim. Música é arte. Todo artista tem um ego dentro dele, seja por partilha natural, né? Porque um artista, ele não é uma pessoa comum. Concorda comigo, né? Ele é fora da curva. Ele é fora da curva. Ele vê Ele as é. coisas de maneira diferente. E o músico, né, tanto músico como pintor, como qualquer outra pessoa que exerce a arte, além de ser uma pessoa diferenciada, ela corre o risco de desenvolver um aspecto egocêntrico dentro dela, né? Por achar que, por ser uma pessoa diferenciada, porque tem um talento diferente das pessoas, desenvolve isso. Isso é muito comum nas igrejas acontecer, o músico ser egocêntrico. Infelizmente, agora a gente vai ter uma forte. Porque o artista, diferente das outras demais pessoas, ele é um ser humano armado. Como assim? Ele tem uma ferramenta dada por Deus. Só que, muitas vezes, onde é que nasce o ego? Ele não sabe segurar essa ferramenta. Pensa na faca. Ele acaba segurando pela lâmina. E acaba se cortando em todos os seus devaneios loucos. De tocar para ser visto. Né? E aí, a Bíblia tem um versículo que diz: aquele que busca tais coisas, já ganhou. Legal. Já tá isso. Seu Então irmão- ele tá recebendo aquilo ali. Um aplauso. Você toca muito, hein? Você destrói. Mas vou dizer assim, que impacto causou no reino de Deus? Que alma que ganhou através do seu solo? Se no meu caso fosse só um ego, eu, Danilo, já ganhei o meu pequeno sua recompensa. galardãozinho humano Isso é legal. medíocre. Agora, se eu seguro essa faca, que eu tô falando que todo artista é um ser humano armado, com uma arma dada por Deus, se eu seguro pelo cabo, irmão, eu corto todo o ego que vim, corto todo o desejo de ser maior que o outro, eu corto toda a vontade de querer me destacar, sabendo que ali, meu instrumento não é pra falar ali, é pra ele ficar calado, né? Porque o silêncio também é música. E nas relações é muito difícil, né? Nossa. Nas igrejas, principalmente, né? A Banda é gente tem- casamento. Os músicos se acham, né? Acham os Avengers, Nossa. os heróis. E eu achei interessante algo que você colocou aqui. Eu vou ler, tá bom? Eu vou ler aqui, porque olha só que é a questão Lê. simbolicamente, o músico egocêntrico que tem a soberba,
na essência, é uma feira de peixes ambulante, sendo difícil, se não impossível de passar desapercebido. Consigo ler com você, hein? Pois qualquer um percebe o cheiro do ego exalando no ar, mas aquele que está fedendo muitas vezes já se acostumou com o cheiro forte e insuportável, chegando a causar ânsia. E eu acho interessante isso, porque os músicos não se acham egocêntricos. E quando você vê um cara que é cheio de si mesmo, ele se acha tanto que ele nem percebe que ele é tão arrogante até em alguns casos, não é verdade? Porque a gente só consegue enxergar o nosso defeito através dos olhos dos outros. Cara, você deu uma paulada aqui nesse capítulo aqui. E Deus me deu uma paulada também. Eu recebi também. Assim, o músico bom, você é bom, você é muito bom. O que acontece? Ele fica surdo. Às vezes os acordes no tom, aqueles acordes com suspensão invertido, acabou deixando ele surdo. E aí ele não escuta mais nada. Não escuta ninguém. Não escuta um conselho até de alguém que sabe pouco. Pode ver, na Bíblia mesmo, o rei lá, o Naamã, ele escutou a serva da mulher dele. Sim, verdade. Tipo assim, qual é a distância dela pra ele? De capacidade, de conhecimento. Ele escutou. E ele foi curado. E muitas vezes você, músico, às vezes alguém menor que você, no reino, ele, na tarefa da igreja, ele tem uma dica de sucesso pra sua vida ministerial. Mas você tá grandão. E aí, quanto mais grandão você fica, você acaba soando como uma lata no reino de Deus. Porque, que nem tá escrito aí no livro, Deus, ele não tá interessado nos seus solos, nos seus acordes. Ele quer seu coração. A Bíblia não tá escrito, filho meu, me dá o seu solo. Filho meu, me dá o seu acorde, sua sequência harmônica. Não tá. Fala, filho meu, me dá o teu coração. E aí, o que você tá guardando nesse coração? Então, é muito importante saber que a minha música, ela só é uma ferramenta para propagar o Espírito Santo ser conduzido ali, ó. E curar pessoas. Libertar pessoas. Quando eu entendo essa dinâmica, o meu ego, ele murcha. Que legal, Danilo. Aí eu sirvo. Isso é impressionante. Então, é um alerta para os músicos, nós como músicos. Urgente, né? esse alerta. É porque a gente passa por fases, né? O músico passa por fases. Hoje a intensidade de tocar, de participar de algum evento musical, de alguma banda, para mim é servir. Eu tenho esse sentido de servir, né? De você estar ali para dar o seu melhor, mesmo não sendo o melhor em alguns aspectos. Você pode até falar, poxa, eu poderia fazer melhor, mas não faço porque, né, como diz Paulo, né, fala assim, eu conheço, mas por conta dos ignorantes eu não faço, né? Seria mais ou menos isso. Em alguns casos, você precisa, um músico, entender o nível de quem eles, do encontro das pessoas ou dos músicos que estão tocando com ele, para não querer exercer da soberba porque sabe mais. Isso é muito importante. E assim, pastor, você falou, né, sobre a emoção. Por quê o músico ego inflama? Porque ele é emocionado demais. O artista, ele tem uma emoção, sabe, lá dentro dele, bem adocicada, vamos dizer. A emoção dele aflora. Mas se eu não dominar minhas emoções, pode ver, a Bíblia diz assim, que eles guardem as coisas do reino no intelecto, na cuca. Porque a gente guarda as coisas de Deus na cuca, a gente pode sentir emoção, mas tá aqui, ó, tá intrínseco, tá na mente. E a emoção não me domina, e eu não fico grandão. Um exemplo, qual é a diferença aí, que você falou, né? Do músico secular e do cristão, tá muito envolvido nisso, porque se você for ver, o Roberto Carlos te emociona todo final do ano. Com as mesmas músicas. Emoção. Repete a mesma coisa. E ali, num dia, 25 de dezembro, eu tenho o ano todo, e o que eu vou fazer com aquilo? Agora, a música cristã, muitas vezes você tá lá na igreja, ela nem te emocionou, mas ela te constrangeu. Ela nem te emocionou de chorar, mas ela te levou uma verdade que você vai no ônibus e fala, nossa, eu preciso parar de ver isso. Eu preciso sair desse site. Eu preciso, que a música falou ontem. Eu não chorei nem nada, mas a música falou. Carrega uma mensagem, né? também. Nossa, a música falou, não se turbe o vosso coração. Crede em mim. Nossa. Então você vê, um exemplo, zero emoção. Coisas que talvez você não ouviria se fosse falada ou lida. E a música transcende essas barreiras, né, de entendimento. Eu achei legal isso. E assim, a música secular, ela tem muita emoção, sofrência e tudo mais.
Mas a cristã, qual é a diferença maior que eu penso? A cristã, ela é uma ferramenta para propagar o evangelho. Ela tem que ter transformação, ela tem que falar de algo maior, falar de alguém que transforma, que cura, que liberta. Às vezes a secular simplesmente vai falar, nada contra a secular, tá, gente? Sim. Mas ela é direcionada para um Deus menor, vamos dizer assim. Minha esposa, eu amo ela, não sei viver sem ela, minha família, meu carro, meu dinheiro. Agora, a cristã, que para ele, por ele, seja todas as coisas, a ele a glória. Então a gente vê essa diferença. Boa, Danilo. Gritante essa diferença. Muito bom. Aqui, no seu livro, você falou em um outro capítulo que eu acho muito legal, que eu li. Eu li 4 vezes esse livro. Você deve ter lido desde o começo. Não, né? porque às vezes, gente, eu leio ele e falo, não foi você que escreveu. Eu me sinto... Você acredita? Porque na escola a professora falava, faz uma redação de 10 linhas aí. Era uma guerra. Mas essa escrita, Deus me direcionou. Ele falou, escreve para os meus ministros. Escreve para os meus ministros. E aí eu fui escrevendo. Aí alguém foi pregando, eu fui escrevendo. Aí... Muito bom, Danilo. E olha, tá de parabéns. Eu achei muito fácil de ler. Ai, que bom. Mas também tem algumas coisas que a gente acha que é comum, mas faz todo sentido. Eu achei um capítulo interessante aqui, ó. Que... Eu amo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vamos ficar pro final, legal, porque já legal. tá no final. Mas aqui, ó, eu vou falar com você uma história que você contou aqui, que eu queria que você falasse sobre a questão da flor. Nossa. Isso aqui me pegou, cara. Nossa. Essa questão da flor. Forte, hein? Conta um pouquinho como que foi essa história desse músico aí. Meu desse Deus. menino. Impactante. Se você ficou aqui até agora, essa vai mexer com o seu coração. É uma história de um rapaz... Você não dá muito spoiler, não, porque senão depois a pessoa não vai querer... Mas eu achei interessante a questão da flor, né? da flor, daquela questão da quando Deus falou com ele sobre a questão do jardim. Você vê que ele não... Nossa, que visão. E você vê que ele não via que ele já estava... Pois é. E como é que é essa questão do jardim? Como é que é essa... Porque nesse dar capítulo... spoiler, não. Nesse capítulo aí, você falou que ele tinha um sentimento, que inclusive ele exerceu esse sentimento por muito tempo e quando ele fazia, Deus se manifestava, tudo acontecia. E, de repente, ele começou a perder essa sensibilidade. E você vê que Deus continua usando ele. Sim, mas mas ele se achou comum. Ele começou a pôr a prática musical numa prateleira comum, trivial e sem expressividade, sem importância. Esse é um gancho para você falar para os músicos. Às vezes, músico, o que cega um pouco o músico, que às vezes ele acha que ele tá tocando muito bem, e realmente ele tá tocando muito bem, as pessoas estão sendo usadas através da sua música que você tá tocando. E o que acontece? Existe usado por Deus, se a gente for ver aí, Deus usou sol, Deus usou lua, Deus usou mula, Deus usou sarça. Então, Deus usou coisas que nem tinham um relacionamento de amor. E muitas vezes, muitos músicos, por estar tocando bem e as pessoas sendo transformadas, acha que eu tô sendo, eu tô bem na fita. Aí que mora o grande perigo. Aí que eu vejo Sansão. Vou mais uma vez contra os filisteus. E aí o espírito não tá mais. Então é um grande perigo. Por quê? Eu ver que Deus tá me usando e transformando as pessoas, é porque ele tem compromisso com a palavra dele. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, muitas vezes você tá num altar e tá com uma vida torta, às vezes Deus é tão amoroso que ele nem te escandaliza, cara. Já pensou se ele fizesse isso? Ela não desce que você... Então, ele continua por amor. E aí, ele tá te usando. Tá te usando. E aí, em contrapartida, se você não abre os olhos e vê que você tá sendo usado, assim como um sol, uma lua, uma mula, uma sarça, por propósito, porque ele não morreu por uma sarça. Ele não morreu por uma lua. Ele não morreu por uma mula. Ele morreu por nós. Então, ele quer que, mais do que a gente ser usado, a gente ser útil. Boa. E participar desse movimento. Como? Senhor, eu te busco como eu te buscava nos primeiros... Lá
em meados de 1990? Será que eu te busco? Será que eu oro pela minha banda? Será que eu oro por irmão que toca do meu lado? Será que eu tenho misericórdia de ver que ele errou, mas eu não mato ele aqui no louvor, falando no som aqui no microfone, todo mundo que ele tá desafinado? Será? Será que eu tenho um entendimento de saber que ele tá num processo de aprendizado, de adaptação no louvor? Entendeu? Porque se você não faz essas coisas, você vai continuar muitas vezes sendo usado por Deus. Mas aí o seu coração tá vazio. Assim como a história que o pastor falou, o músico, ele era muito usado, tremendamente usado, né, pastor? E ele acabou substituindo pessoas muito ruins no louvor. E ele entrou para fazer a diferença. Deus chamou para fazer a diferença, como tem chamado você. Mas passou o tempo e ele não deixou cair no coração aquele versículo de Abacuque que fala: aviva tuas obras no meio dos anos. Muitas vezes pede isso para Deus: Senhor, aviva, Senhor. Se eu tô deixando murchar, aviva. E aí o que acontece? De tanto ele falar mal dos outros músicos, ele cuspiu pro alto e caiu na testa. Aconteceu exatamente mesma com ele, coisa. Com os outros. Pior até. É verdade. Né? E aí Deus, como graças a Deus pela misericórdia, ele sentiu que estava diferente ele, não o louvor, não a musicalidade dele. Então a gente tem que fazer essa pergunta: poxa, peraí, eu tô tocando 10 anos aqui a mesma coisa, mas será que 10 anos eu tô com o mesmo coração? Isso é muito bom. Ou não? Isso é muito bom. Danilo, eu acho que esse capítulo aí foi muito interessante porque você coloca a gente numa situação de que às vezes a gente deixa as coisas de Deus como um segundo plano. E na verdade, ele tem que ser o primeiro. Em tudo que a gente fizer, né? Na pregação, no louvor, nos estudos, no compartilhar, né? Da vida, no partir do pão, tudo isso daí, Deus tem que ser a primeira essência. Se a gente perde essa primeira essência, é como aconteceu lá. Vou dar um spoiler aqui, depois vocês vão comprar o livro dele. É como aconteceu quando ele tirou a flor do jardim. Nossa. Depois vocês vão saber. Vou gerar essa curiosidade, viu, Danilão? Gerar essa curiosidade um pouco para ele ler esse capítulo. Nem vou falar qual é o capítulo, porque vocês vão ter que ler o livro. É porque quando fala você é um músico flor, a pessoa se enche. Então eu sou uma flor no jardim. Pois é. Vai lá pra você ver a flor. Pois é, o que acontece. Eu achei muito interessante, Danilo. Eu acho que você tá de parabéns mesmo com esse livro. Eu gostei demais. Eu acho que todo músico... Inclusive, para quem que você escreveu esse livro? Quem que deve ler esse livro? Quem que deve ler esse livro? Fala Bora aí, lá? Pra quem que é? Quando você Às vezes escreveu, parece você músico, pensou em né? quem? Vamos lá. Tem gente que até fala assim pra mim: nossa, é a sua história? O livro fala... É uma biografia? Não. Na verdade, ela é de todo mundo que deseja tem música no coração. Esse livro fala de você, de nós. Mas esse livro ele foi feito diretamente para algumas classes de pessoas dentro da igreja. Tá. Eu vou começar de uma que não tem nada a ver com música. Esse livro foi feito para pastores entender o coração do músico da igreja. Fala: nossa, olha, por que ele tá assim? Isso é bom. Ele tá desanimado. Então, ele tá na parte do desânimo. Nossa, por que o som dele tá mais alto do que o dos outros? Ele tá na parte do ego. Eu preciso bater um papo com ele. Excelente, muito boa. Nossa, ele quer aprender a tocar sozinho, ele não quer estudar. Eu acho que ele tá na parte da pressa. Entendeu? Então, pastores, esse livro também é pra você. Pra você entender o ministério. Por quê? Falar um negócio pra você. Uma igreja. Dói muito no coração do pastor ter uma igreja e não ter músicos. Playback é de 1980 pra lá. A gente tem que aposentar o playback. Tá? Então, você gosta de comer um arroz feito agora ou de 30 anos atrás? Com certeza, o arroz fresco. Arrozinho. Então, uma banda nova é um arrozinho ali, ó. Feitinho na hora. Então, esse livro foi feito para pastores, para montar seu ministério de louvor com direcionamento, né? Com visão e palavra. Nada disso é emoção. Tem muitas referências bíblicas aí. Tem, que é mais importante, né? Muito bom. É muito importante. Nada de apenas... Inclusive, você falou muito de Ezequiel 28, né? A queda do músico supremo, né? Nossa! Isso é muito importante. Aqui a gente fala do grande músico. Às vezes você acha que você é bonzão, insuperável. Cuidado. Você tá seguindo um péssimo exemplo. Que se você comprar o livro, você vai ver. Nossa, o Danilo falou que eu tô seguindo um péssimo exemplo, sendo só bom e não vendo os outros. Você vai descobrir de quem eu tô falando. Aí pode parecer um paradigma, né? Poxa, por que ele tá falando que ser bom demais é ruim? Não tô falando que ser bom demais é ruim. Tô falando que ser apenas
bom demais. Isso é muito ruim. Muito bom, Danilo. Isso é cegueira. Danilo, qual foi o capítulo mais difícil que você escreveu? O capítulo mais difícil? Peraí, antes deixa eu só te Sim, falar vamos aqui. lá, vamos lá. Pastores, Ah, é verdade. Além do Pastores, Numera. esse livro é feito pra quem não sabe nada de música. Nossa, não é pra mim. Então, por isso mesmo, você vai ler, você vai falar, nossa, olha que ministério interessante. Nossa, eu só sei um pouquinho, eu só toco um pouquinho, eu arranho. Nunca fale que você arranha. Nunca fale que você arranha. Você destrói fortalezas malignas pro reino de Deus com o seu 2 acordes. Você nunca arranha. Quem arranha é gato, tá? Nunca... Quando você se diminui, como é que você pode servir um Deus grandão? Um paradoxo, né? Porque aí você fala, o músico não pode se diminuir e não pode se engrandecer. É uma linha tênue, pastor. Rapaz, é um uma desafio, linha. hein? O evangelho é uma linha. É isso. É a cerne do tesouro em vaso de barro. Exatamente. Não é isso? Deus te dá um tesouro, mas você é um vaso de barro, né? Você pode quebrar. Tá enchendo e esvaziando. Não pode esvaziar demais de Deus e se transbordar com ele. Se transbordou na sua vida, não foi você, foi Deus. Agora, se esvaziar, e aí? Muito bom. Deus não quer ninguém vazio. Muito legal. Né? E aí, então, pastores, quem não sabe nada de música, líderes. Nossa, esse livro aqui para líder é uma ferramenta muito poderosa, viu? Que aí você vai vendo, aquela pessoa toca pouquinho, essa toca muito. Como é que eu faço para adaptar essa galera? Opa, gente, vamos reunir, vamos fazer uma escola. Tem escola dominical? Vamos fazer uma escola musical? Que a gente, a cada mês, lê um capítulo, porque o que sabe muito e vai entender, nossa, eu passei por aqui. Porque ensinar é isso, é entender que eu tô sempre voltando do zero, né? Pode ver, eu tenho 5 irmãos, só eu que sou professor. Uhum. Porque meus irmãos, se for ensinar vocês, não. Não tem nem paciência. Não. Porque a mente tá sempre... Outro problema e perigo. A mente do músico bom tá sempre à frente. Eu tenho que evoluir, aumentar no BPM, eu tenho que fazer o solo bonito, acorde bonito, som, timbre da Gibson. Uhum. Tá sempre à frente. E do professor, ele tem que estar com os 2 passos. Um no futuro e um no passado. E no presente também. E eu vou dizer para você, os professores eventualmente nem são os músicos mais brilhantes, mas eles têm a facilidade de encontrar nas pessoas o brilhantismo. Isso aqui é um dom. A questão do ensino é um dom. Você não precisa saber tudo, mas você desperta nas pessoas o desejo. É tanto que eu nunca fui um bom professor de música, mas eu ensinei meu sobrinho, ensinei mais 2 garotos a tocar, e esses meninos tocam muito. E aí aquele ditado. Não, aquele ditado, eles superaram o mestre, né? Entre aspas, né? Não, mestre, entre aspas, eu nunca fui mestre, mas no geral, eles superaram o ensino inicial, e os caras são bons demais. Os caras tocam, destroem um instrumento, tocam lindamente. Então a gente percebe que talvez instigar essa necessidade, e o líder tem esse papel importante, né? Ele precisa desenvolver o dom do ensino. Ele precisa ter uma visão do futuro. Moisés, quando ele subiu lá no monte... Você escreveu sobre isso também. É. Inclusive, você escreveu, dá ajuda. Inclusive, peça aqui. Já que você tá falando de Moisés, olha aqui, ó. Olha aqui, Danilão, ó. Essa parte aqui também é impactante. Eu não vou falar o capítulo, porque você vai comprar um livro e você vai ler. Olha aqui, ó. Não carregue o fardo errado. Isso é importantíssimo também. Que é exatamente isso que você vai falar, não é isso? Não é isso? Não carregar o fardo errado é... Nessa parte, a gente pode ver vários tipos de fardo, né? Um exemplo. Moisés estava pesado para ele. E às vezes, musicalmente falando, pode estar pesado para você também. Pode estar pesado. Mas você tem que ver qual a ferramenta que Deus colocou na sua mão. Às vezes você fala, eu sei tão pouco, Danilo. Eu sei tão pouco. Tá, mas Moisés tinha o quê? Um cajado, né? E aí Deus falou com ele, né? Ó, o que você tem na mão? Só tenho isso, Deus. É o necessário. Então, às vezes, você tá pesado pra você porque você tá buscando meios que nem foi o que Deus colocou. Então, pergunte, Deus, qual é o meu cajado? Qual é o meu cajado que eu preciso abrir o mar de vidas, né? Então, tem vários fatores sobre fardo, né? Você não pode carregar o fardo errado.
É muito legal. E você falou aqui, ó. O que eu achei legal. Essa questão, essa percepção. Você tem umas sacadas, Danilo, que eu acho muito legal. Olha o que você colocou aqui. Saber que não sabe tudo é importante, porque talvez você acha que precisa saber tudo. O músico acha que precisa saber todas as escalas, todos os campos harmônicos e toda a parte técnica. E aí você se cobra muito, a questão da liderança, e fica frustrado. E, inclusive, pode ensinar errado. Porque você acha que está certo. Então você coloca. Saber que não é a única pessoa que sabe. Isso é importante. Porque cai na questão do ego, né, Danilo? De achar que sabe tudo e de repente não é. Você tem pessoas que às vezes são simplórias. Você falou, às vezes um aluno, uma pessoa está iniciando, pode ter uma sacada, uma percepção que você não está vendo. Eu uso esses trechinhos para dar aula na Muito minha legal, mente. Não sei cara. tudo. Muito bom. Saber que os outros sabem que você não sabe. Cara, isso aqui... Eu falo isso pros alunos. Às vezes o aluno, professor, isso aqui. Fala, ó, isso aí eu não sei. Eu vou pesquisar. Porque não é falho você falar que não sabe. Isso é libertador, cara. Porque você mostra, eu preciso buscar. Agora você fala, não. Peraí, eu sei. Mas você fala tudo errado. Por quê? Naquele momento você não quis passar por menor, né? Não quis passar por lá atrás. Então, muitas vezes o aluno, ô professor, eu ensinei um aluno uma música, eu fiquei olhando e falei, nossa, nem eu sei tocar. Aí o aluno, professor, vem fazer uma vez aqui. Eu falei, não, eu não sei. Eu te passei. Isso mostra que você é humano, cara. Você não precisa saber tudo. Você... Entendeu? Isso é legal porque você começa a entender, e você colocou uma das frases aqui, que a somatória das pessoas é muito mais eficiente no processo de aprendizado. Você coloca, saber que você e os outros saberão muito mais coisas juntos. É uma Isso banda. Aqui é né? excelência. Isso Então, aqui é excelência. enquanto no secular, as pessoas fazem o que no secular? Carreira solo. Vou sozinho, ganho mais. O reino de Deus, ele não trabalha assim. Ele não trabalha assim. Quanto mais banda eu formar, quanto mais ministérios eu colocar, eu, né, numa igreja junto, quando eu entro numa igreja, eu falo, pastor, eu não tô aqui só para dar aula. A gente tá aqui para montar um ministério que eu vou participar. Eu vou estar junto com vocês e vai vir mais gente, coral. Eu sempre penso em mais pessoas fazendo, porque o que acontece? A igreja cresce. A igreja só cresce quando os músicos, outros ministérios estão estudando, se capacitando. A igreja cresce. Muito bom, Danilo. Muito bom. Danilo, pastores, líderes, quem mais? Pastores, líderes, quem começando do zero, e músicos que já tá tocando aí, ainda mais qualquer nível, tá? Básico, intermediário, avançado, porque tem uma duvidazinha no coração. Quando eu tava escrevendo o livro, veio uma duvidazinha no meu coração sobre servir e sobre secular, né? Tem uma questão assim, meio negra. Tem uns que falam, não, pra mim é assim, pra mim é assado. Então eu também tinha muito isso. Fala, Senhor, tocar música secular e louvor, e eu me sinto mal, me sinto bem, o que acontece? Então, o livro fala um pouco disso, né? Essa questão, eu acho que todo escritor, Danilo, tem na sua escrita, no seu relato, alguns processos de experiências na vida, tanto de alegria, emoções, conquistas. Você sofreu alguma dor para escrever esse livro? Ah, sofri. Essa foi essa foi a maior de todas. Foi assim, ó. Quando minha mãe já tava pra partir, ela tava no hospital, né? Aí eu falei, eu sempre quando eu vou nos lugares, eu falo, não, sempre eu tenho que falar isso. E aí, ia ter congresso das irmãs. Aí, ia ter o congresso, tudo mais. E ela toda feliz no hospital, que era exame de rotina. Domingo à noite. E aí eu tava arrumado, todo mundo arrumado, mas a gente tava no hospital. Não tinha ninguém no hospital. Só nós. Os irmãos. Não, no dia só tava eu e ela. Foi uma experiência que Deus deu. Que eu falei, Deus, depois dessa experiência, se a minha vida não tiver sentido pra ensinar o reino de Deus, eu acho que não faz mais sentido. Você usa como pregação também? Então tava lá no hospital o Dr. Guilherme.
Guilherme Henrique, o nome do doutor. Toda feliz lá, achou que era um exame. Aí o médico falou, olha, dona Valéria, a senhora vai ter que ficar internada hoje, porque suas hemoglobinas, suas hemácias, tá tudo baixo. Aí ela olhou pro chão, pensando, hospital, corredorzão vazio, eu olhando com ela. E era culto, né? Congresso das irmãs. Aí o doutor ficou olhando pra ela e falou, então, você tem que fazer lá o check-in lá e tudo mais. Ela falou, doutor, isso aí foi setembro, outubro. Ela veio a falecer em dezembro. Finalzinho do ano. E assim, ela faz aniversário dia 11 de janeiro. Depois de dezembro, né? Seria janeiro, 11. Seria a última quimioterapia, o cabelo já tava crescendo. Então, tudo se encaminhando pra cura. Aí, beleza. Aí o médico falou, então, dona Valéria, faz lá o check-in lá e vamos se internar. Ela falou, doutor, do nada, assim. Ela falou, doutor, posso te fazer uma proposta? Aí o doutor estranhou, né? Proposta. Oxi. Aí, faz. Ela falou, vamos fazer o seguinte. Eu me interno. Eu me interno amanhã ou de madrugada, mas depois que eu ir pra igreja, pro culto hoje, porque tem uma... Ela nem quis falar que era culto das irmãs, né? Ela falou que tem uma celebração ao Senhor hoje, uma festa. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, como pode a pessoa abrir mão da saúde, da vida, porque, tipo, é um câncer, já tava avançado. Abrir mão pra ir pra um culto. Olha a minha mente. Aí eu falei, como pode? A pessoa tá abrindo mão da vida pra celebrar o Senhor. Aí o médico ficou olhando e falou, é por sua conta e risco? Ela é. Aí ele falou, então você tá liberada. Mas não conta pra ninguém. Porque o médico também, ele poderia, né? Impedir, né? Eu poderia cair nas costas dele. Porque ela já tava pra partir já. Frágil, tudo mais. Então ela abriu mão da vida, da saúde, pra celebrar uma festa ao Senhor. E eu fiquei olhando e falei, meu, quem é essa mulher do meu lado, cara? O que você aprendeu com isso? Eu aprendi, tipo, que a adoração vai além da situação que eu tô. Eu tô cansado hoje, não vou pra igreja. Tá, muitas vezes eu pensei nisso, mas eu pensava, minha mãe abriu mão da vida, de se internar pra se curar, pra ir pro culto. Aí quando ela chegou no culto, eu falei, mãe, a gente fica quietinho aqui, né? As mulheres, as irmãs, tudo lindas assim, ó, todas lindas. E minha mãe toda frágil, careca, né, com toda... E aí o pastor, usado por Deus, falou, a oportunidade tá com a irmã Valéria. Meu, é a única coisa que a gente não queria, a oportunidade. A gente tava no canto, a igreja lotada. Falei, eu acho que a minha mãe vai falar que não quer e tal. Aí ela, com toda a autoridade, ela falou, gente, eu tô aqui hoje, a igreja tá maravilhosa, mas eu queria dizer pra vocês que eu tô muito feliz de estar celebrando o Senhor. Que celebrar o Senhor vai além de qualquer coisa que você possa pensar, planejar fazer. Celebrar o Senhor é um momento único que talvez você não vai ter mais, né? E aí, quando foi aquele dia em diante, foi o último culto dela. Então, o que eu vi ali? E aí eu falei, Deus, me usa sempre assim. Meu, se você tem um problema, às vezes a gente coloca o problema, eu não vou pra igreja que eu tô com esse problema. Eu não vou pra igreja que eu tô doente. Eu não vou pra igreja porque eu vou fazer isso. Eu não vou pra igreja porque eu vou ficar com minha filha tá doente. Vou falar coisas extremas. Meu bebê tá doente. Minha esposa... Mas quem te deu aquele bebê pra ficar doente? Quem é o dono da cura? Quando você faz sacrifícios de louvor, de adoração, minha mãe fez um sacrifício ali. Tipo assim, poderia acabar com um final, vamos dizer, entre aspas, final feliz. Ela foi curada e glória a Deus. Não foi assim. Porque a gente tava buscando a cura. A gente tava buscando a cura do corpo. Mas aquela atitude, hoje eu sinto no meu coração. Aquilo que ela fez, Deus falou, vem. Eu acho isso magnífico. Porque você falando assim, Danilo, eu percebo que a essência maior, e comparando essa história, né, de dor, né, de tristeza, mas com um veio muito forte de alegria. Porque, veja, sua mãe, para ela não tinha nada mais importante do que ter entregado um culto para Deus. Ela estava numa situação precária. E aí remete exatamente o que você põe na essência desse livro, que acima de tudo, o que mais importa não é seu talento,
não é o que você expressa em técnica, não é o que você tem de aprimoramento, mas é a sua entrega. Se a essência de Deus não existir no processo musical, tudo é jogado no lixo. Não é isso? Quando você tá louvando, adorando, buscando a Deus, é tipo, como se aquilo fosse até que nada mais importe. E aí, Deus ele vai usar as ferramentas que ele já te deu. A partir do momento que você pensa, Senhor, eu tô aqui e nada mais importa. Nada mais importa. Pode parecer até, nossa, mas não é um abandono isso que você tá falando? Não é um abandono. Isso é uma entrega. E a gente vê muita entrega na Bíblia, né? A gente vê profetas entregando seu filho. Foi um sacrifício. Ele falou, a gente vai ali para adorarmos. Ele não falou, vou ali. Então, o que é... O caso de Abraão, né? Abraão e Isaac. Isso. Muitas vezes o músico acha que ele só adora quando ele toca. Muito bom. Não é, cara. Muito bom. Vai Não mais, é. Fala mais sobre isso aí. O instrumento, ele é apenas, vamos dizer assim, como eu escrevi aí, o instrumento, ele só vai servir. Vamos imaginar que Deus ele te deu, Deus ele derramou na sua vida e Deus é colecionador, né, de fitinhas. E a fitinha é talento. Deus te deu uma fitinha, deu uma fitinha pra mim. Aí você, o que acontece? Você fica mostrando fitinhas na igreja, um monte de fitinha. Aí você fica mostrando que tem habilidade com fitinhas. Deus é colecionador de fitinha. Pra ele aquilo Davi já falava, nenhuma das coisas te é maravilhosa. O que eu faço? Mas aí, quando você pega aquela fitinha que ele te deu e embrulha no presente, aí você vai, tipo, imagina Deus vendo aquela fitinha embrulhada no presente. E o que é o presente? É o seu coração. Entendeu? Então a fitinha pra Deus, a sua habilidade, não tocar muito, tocar pouco. Mas agora, quando tá embrulhada num presente bonito, que é o seu coração, que até que nada mais importe, sim, Faz eu tô toda aqui, a diferença. E ganha mais valor. e aí Muito legal. eu atinjo o que tá na palavra. Filho meu, dá-me o teu coração. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Muito bom, Danilo. Então é isso aí. Olha, Danilo, qual que é as suas redes sociais? Qual que é o seu Instagram? Você pode falar aí pra gente? Rapaz, Você tem Instagram, né? eu tenho Instagram, mas eu fiz jejum de Instagram. Mas as pessoas podem encontrar lá. No WhatsApp me encontra, mas eu vou voltar. Eu fiz um jejum de meses já de Instagram. Sim, mas você quer colocar o seu Instagram ou o seu WhatsApp? Os dois, eu volto dois? com o Instagram aí, que eu sei que depois desse Eu acho momento importante aqui para impactou. efeito para as pessoas te encontrarem, de repente contar uma experiência que de repente Só leu entra o seu na casa e livro. o dono não tá na casa aí. Eu acho interessante. É claro que internet hoje a gente precisa tomar cuidado, né? E às vezes toma muito nosso tempo também, né? A gente Então, por tem causa disso é mesmo, muito legal você. nessa época, né, o povo fala que tá jejum de Instagram. É jejum também, Faz parte não é uma separação, né? Acho que faz. Faz parte. Mas a gente pode voltar, não tem problema não. A gente Não é melhor negociar com a Lana, não? Essa questão de voltar, não? Lana, me libera meu Instagram. É conta de família. Você vai ver. Mas cara. Isso E a Lana e a benção. Catarina, né? O Danilo A Cacaína. tem uma nenenzinha linda. Eu falo que ela é dona da igreja. É ela, Flindon. Flindon. A nossa igreja é O Freedom. mascote daí. Ela chama a igreja de Flindon, lindinha. Daqui a pouco elas vão entrar aqui, vocês vão conhecer ela aqui. Muito legal. Danilão, coloca o seu arroba. Você vai colocar? Sim. Qual que é? Aí, tá vendo? Jejum de Instagram, até esqueci. Esqueceu o seu? Danilo Cesário.cruz. Danilo Cesário Pronto Cruz. Não, se colocar Danilo Cesário Cruz, Vai aparecer lá. vai aparecer ele lá. De qualquer forma, na descrição do vídeo vai estar lá também. Eu vou as redes voltar com o sociais. Instagram por causa de você, pra você ir lá, dar uma olhada lá nos trabalhos que a gente faz nas igrejas, tá? E se você, já vou fazendo merchan aqui. Boa. Se você conhece uma igreja, ou se no seu bairro aí você só vê um irmãozinho lá se esforçando na voz, ou muitas vezes uma bandinha igual a do Chaves, vamos dizer, né? Precisando de um aconselhamento, de uma direção, de uma instrução, não só técnica, e não só de relacionamento, mas também espiritual, chama a gente aí, pra gente trabalhar esse processo. Eu costumo dizer que Deus é tão bom que ele... Meu trabalho de empreendedor no reino de Deus é muito bom, porque ele me colocou para trabalhar nas igrejas. Eu visito várias igrejas e cada igreja tem um jeito de tocar, tem uma palavra. É Muito bem legal. Você concilia tudo isso.
É uma loucura, mas é muito bom. legal. Loucura boa. Gente, aproveitando aí, siga nosso canal, @ContagotasOficial, tanto no Instagram como no YouTube, em todas as redes sociais, @AContagotasOficial. E você pode entrar lá, seguir conteúdos como esse do Danilo, pode entrar em contato com o Danilo também. Tem outros episódios importantes também, outros que estão sendo gravados, outros que vão ao vivo. Então agora a gente vai numa maratona crescente aí, e se Deus quiser, nós vamos seguindo, levando sempre uma mensagem importante para você, tá bom? Então siga aí a gente, já compartilha esse vídeo, já curta aí, porque você ajuda a gente também, ajuda a mensagem do Senhor, a mensagem de pessoas importantes como essa, a chegar até lugares que a gente não imaginaria que chegaria. Tá certo, gente? Conto com você, hein? Toca aí o sininho aí, já Plim. curta aí. Não, Danilão? É. Danilão, caminhando Oi. pro final aqui. Não. Agora que eu já... Agora já saiu agora que eu tô todo nervosismo. Agora que eu tô mais... Mas a gente já tá aqui um verdade. tempinho já Senão- conversando, muito bom. Bem Muito legal. bom conversar com você. Eu quero fazer um bate-pronto com você, um bate-bola rapidinho aqui. Opa. Algumas palavras e eu quero que você responda de bate-pronto. Oh, meu Deus. Vamos lá. 1, 2, 3, vamos aquecer os tambores aí. Danilão, Sai. música, rapidão. Música. O que é música? Rapidão pra você. A música é a arte de expressar suas emoções. E música cristã é a arte de levar o reino de Deus de uma forma poderosa. Altar. Altar é um lugar de total entrega. A sua casa é um altar, tá bom? Não pensa só na sua casa é um altar, seu trabalho é um altar. E é lá você transforma em sacrifícios de louvor. Fracasso. Fracasso? Não servir ao Senhor. Você pode ter um sucesso totalmente fracassado. Família. Família? Família são ogivas nucleares que Deus deu pra você causar um estrago no inferno. A sua família, ela causa estrago no inferno. Ela Boa. traz pessoas. Boa. Igreja. Igreja? Ô, Luan, essa é pra você, hein? Igreja, tirados pra fora. A gente aprende o reino de Deus e a gente vai ser-me-eis minhas testemunhas. A igreja é isso aqui, esse momento. A igreja é da hora. E última pra fechar, adoração. Adoração. Adoração é um momento, um lugar que você encontra Deus através dos nãos, como eu disse aqui, vários nãos me trouxe pro propósito de Deus. E assim como eu aprendi com a minha mãe, até que nada mais importe. Quando minha saúde não importar mais, quando o dinheiro não me importar mais, quando os amigos forem embora, quando pode até uma mãe que amamenta esquecer de seu filho, nesse momento ele não esquecerá de ti. Todavia ele não esquecerá de ti. E nesse momento você tem que mostrar o quê? Senhor, eu te adoro, Deus. Eu te adoro não através apenas das técnicas, da emoção, mas eu te adoro porque o Senhor me amou primeiro. Muito bom, Danilo. Danilo, brigadão pela sua participação muito aqui. Obrigado, cara. Obrigadão, foi um prazer, viu, você estar aqui com a gente. Um prazer demais. Eu amei isso aqui. Eu agradeço demais o seu livro. Eu vou falar, esse livro é um livro de cabeceira. Sempre que eu tô aqui, eu leio de verdade mesmo. E alguns capítulos, eu não li ele num tiro só. Como você dividiu em capítulos, eu achei Tudo interessante. pra me chamar, né? E é Aí, muito tá vendo? legal. Então foi muito bom, muito bom. Vamos conhecer a sua família, então? Bora! Cadê? O pessoal tá aí, ó. Fala ali. Alana, apresenta a sua família, Danilão. Essa aqui é a coluna lá em casa. A Alana vai ter que baixar um pouquinho. Isso aí, olha lá pra mim. Alana, uma mulher maravilhosa, cheia de Deus, que me ajuda lá em casa. Ela, Deus é muito bom, né? Porque um homem estruturado, ele precisa de uma mulher sábia, edificadora. E a Alana tem edificado a nossa casa. Amém. Ela tem falado, não, vamos pra igreja, é desse jeito, vamos fazer, vamos servir. Então, ela tem me ajudado a encontrar Deus, ainda mais no nosso ministério. Eu tenho aprendido muita coisa na Igreja Freedom, vou falar da Igreja Freedom, aí, dos pastores lá. Pastor, uma benção teologia. Gente, é um momento de mesa lá em casa, os momentos de teologia. Então, eu agradeço muito sua vida, viu, mano? É uma Boa. bênção. Tá I love you, I love you. Faz um coração. Filha, não faz não. Dá tchau pro pessoal, Catarina, vem? Ih, já foi. Boa, Gente, Danilão, é isso. O que somos nós sem a família, né? Uma mensagem importante que Pai, você... Filho e Espírito Santo, no Criação façamos. Eles já, uma família ali, façamos. Muito bom, Danilão. Gente, foi esse aí, mais um podcast A Conta Gotas. Foi muito bom estar com vocês.
Conto com vocês nos próximos episódios. Compartilha, siga lá o nosso amigo Danilo. Já manda os comentários aí. Tamo junto, gente. Obrigado. Até mais. Tchau.